Hoje nós vamos explorar o que faz uma protagonista feminina funcionar muito bem dentro da fantasia. De 2000 a 2015 tivemos uma enxurrada de personagens femininas marcantes que ajudaram a definir o que o público espera de uma heroína nesse gênero. Mas o que separa uma boa protagonista de uma protagonista esquecível? Seja bem-vindo ao Storyland, o podcast que adora histórias. Eu sou Ana Grego, autora do livro Exílio, um livro cheio de anjos e segredos, que tem o e-book disponível pela Amazon e também a versão física na editora Flive. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Liora Ferri, autora de Hora do Despertar, uma história cheia de magia e dons, também disponível na Amazon e na editora Flive. Mas antes da gente começar esse papo, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, @AnaGregoAutora, e também o Storylândia, no YouTube e também no Spotify. E nós temos uma novidade incrível. Exílio está concorrendo ao Prêmio Ecos da Literatura na categoria Melhor Livro Nacional. E a Liora também está concorrendo como autora revelação e melhor livro de fantasia. Então, a votação já está aberta no mês de fevereiro, até o dia 28. É isso, Liora? Isso. Até o dia 28. Até o dia 28, o link vai estar nos comentários. Então, contamos com você, contamos com o seu voto. Então vamos lá, Liora. Como é que passou desde o nosso último episódio? Ansiosa por vir de novo. E hoje nós vamos falar sobre o que faz uma boa protagonista feminina em fantasia, mas eu acredito que não só em fantasia, né? Porque nós temos umas protagonistas aí que a gente quer falar que não é só de fantasia, né? Exato. A gente puxa um pouquinho para esse lado porque Porque é o que a gente faz, né? É o que a gente faz. É difícil a gente ignorar, né? Exatamente. Mas assim, de bate-pronto, o que você acha, assim, que torna uma coisa inesquecível uma coisa esquecível? É difícil, né? Eu acho que se resume a uma palavra. Diga. Se conectar. Boa. A conexão. Conexão. Porque além de escritora, nós duas, né? Nós somos leitoras também, né? E a gente não gosta de tudo aquilo que a gente lê também, né? A gente tem as preferências e aqueles que não são tão preferências. Mas vamos lá. Quais as características que uma boa protagonista feminina precisa ter? E eu vou falar também, lógico. Olha, nossa, eu acho que seria assim uma lista, sabe, de coisas. Mas tem algumas coisas que parece que chamam mais atenção ou que vem primeiro na mente da gente quando a gente pensa na protagonista que chama atenção, que é envolvente e tudo mais. E para mim, a primeira coisa que ela precisa ter é ter essa humanização, sabe? Não ser aquele personagem que é difícil, que é quase que inalcançável você se conectar com ele emocionalmente falando. Então, Pode falar. precisa ter uma complexidade emocional, psicológica. E para parecer que essa pessoa é real, né? Então, se ela não estiver ali perto do que você já viu, ou você algum problema interno que você tenha, parece que está muito distante de você. Então, se você consegue construir uma personagem desse tipo, a chance de você se conectar com ela é muito maior. Carregada Então, isso de para mim é importante. carregada de verdades humanas, né? Que Isso. deixa verossímil. Isso. Eu lembro de uma protagonista de Jogos Vorazes, que aliás é um dos meus livros favoritos, que é a Katniss Everdeen. Eu acho que ela gera conexão nas primeiras cenas, né? Porque eles já jogam o grande problema da vida dela, da existência lá daquele universo naquela primeira cena lá na colheita, né? Que ela se, como é que é a palavra? Que ela se coloca no lugar da irmã. A empatia.
acho que não é só empatia também, é como se ela tivesse a missão de proteger a família dela, né? E ali É um fica. valor que ela tem de importante, né, na Sim, cabeça sim, dela. ela Uhum, é a pessoa que logo no começo do livro você vê a construção da mãe, que a mãe é mais fragilizada, a irmã pequena que admira ela e ela é a provedora da família dentro daquele uhum, universo, né? Então acho que o propósito dessa personagem ele já é colocado no começo, que é a de proteger a sim, família, de prover, de não deixar passar fome. Então, é. já naquela E primeira ela é cena, autêntica, né? é, é. Ela é muito autêntica. Então eu particularmente gosto muito dessa personagem por causa disso. A verdade humana, por mais que acho que a personagem não esteja no mundo comum que pra gente aqui, Uhum, né? Mas a gente se conecta, né, às vezes com as ações dela. Você não faria isso por é, uma pessoa que você ama, né? exato, Então, exato. E então ela mantém as convicções dela. é, Então, eu acho que isso também é importante, principalmente num livro que é de série, né? é, Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas hum, você começa a ler sobre um personagem, aí você vai ver a continuação, parece que o personagem mudou. Não ah, é a mesma coisa. Só que ela é muito autêntica, ela é fiel àquilo que ela acredita. Como eu falei, ela mantém as convicções dela do começo ao fim. Então, eu acho que é importante ter essa consistência, eu acho que é isso né? que gera a conexão, né? Com certeza. Com certeza. Falando de outra personagem, agora que eu me lembro, que eu particularmente gosto muito, ela não é de fantasia, mas muitas histórias se inspiraram na história dela, que é a Elizabeth Bennet do Orgulho e Preconceito, né? Nossa, com É, certeza. levando em consideração que foi um livro publicado em 1813, então, dentro da realidade da época, ela é uma personagem diferente. Sem fazer muita coisa, já é diferente do padrão, né? É, Então, eu gosto muito dessa personagem. Eu acho que não só eu, que desde 1813. Lembra é. aquela parte de esquecível e inesquecível? Eu acho que Aham, é. ela representa essa palavra. Não tem como esquecer, porque. E se você parar para pensar, é uma estrutura de história muito simples. Não E tem. mostra que ela não precisa estar em cima de um cavalo com uma espada na mão, correndo, lutando para ela ser uma personagem que é inesquecível ou que demonstra que tem força, ou enfim, ela não fez nada disso e ela passou essa imagem sem precisar Sim, é ser muito uma legal. guerreira. É muito legal. Não, nada É. contra as guerreiras, inclusive no meu livro tem. Mas, né, mas mostra pra mim também como escritora que, assim, às vezes no detalhe você cria algo inesquecível, né? É. Na simplicidade também. Eu curto demais. Você lembra de alguma personagem? Que seja mais ou menos nesse estilo. Ah, Eu, que seja inesquecível. Olha, para mim, por exemplo, uma que vem assim à minha mente, porque vem várias, né? Aham. Tipo, que tem assim aquela coisa, inesquecível ou esquecível, não sei, é contraditório, sabe? Ah, Mas as que realmente assim me marcaram, por exemplo, a Daenerys, né? ah, Meu, sabe? Mulher é forte pra caramba, que isso? fala o sobrenome dela. Targaryen. Ó a pegadinha da Ana. É. Por isso você falou Mas só enfim, Daenerys, né? mas assim, eu acho que ela representa assim muita força para mim. A gente estava falando sobre essa questão de ser guerreiro ou não, né? Porque tem heroínas que são meio donzelas em perigo. E não é uma crítica, sabe? Eu acho que você pode ser uma donzela em perigo, não tem problema em ser uma donzela em perigo. Mas mostrar que para você também ser durona não significa que você tem que usar da força física bruta. E Acho que a Elizabeth Bennet do Orgulho e Preconceito é exatamente isso que você tá falando também. entendeu? Então, assim, é algo que me encanta.
sabe? Porque são perspectivas que saem um pouquinho daquele padrão, sabe? Ah, a mulher forte, ela tem que ser uma guerreira, ela tem que. Você entendeu? Uhum. Então, assim, não necessariamente, eu acho que cada pessoa tem o seu perfil, e não é porque ela não luta que significa que ela não é determinada, que ela não tem força, que ela não toma as próprias decisões, e enfim, né? A Daenerys também representa um pouquinho disso para mim. Eu acho assim que ela fez o caminho dela e ela não levou assim sempre tanto a influência dos outros personagens para tomar essa decisão, sabe? Ela não foi tão Maria vai com as outras. É. Não foi mesmo, não. Então, assim, eu acho que isso é legal e entra naquela questão de ser autêntica também. Eu trouxe aqui 3 tópicos para a gente discutir sobre os perfis de heroínas que a gente conhece, né. A gente tem um perfil de heroína da resistência que tem aquele perfil mais de luta, não exatamente com a espada e o escudo na mão, Uhum. né. A gente tem a Mas é ativa, é né? Você tá ativa, querendo é dizer, aquela que mais está ativa. lutando Uhum. contra alguma coisa, né, contra um Uhum. sistema. A gente tem a heroína romântica, né, que a gente conhece muito, que a gente geralmente estão envoltos a clichês, mas eu sou da opinião que clichê é clichê porque dá certo e sempre dá certo, por isso é clichê, É, né. é. E a gente tem a heroína desafiadora, que desafia as convenções da época em que vive, né. Falando nesses três tópicos, dentro desses 3 tópicos, essa da resistência, a Katniss, ela entra, né, dos Jogos Vorazes, ela entra muito nesse tipo de heroína. Uma que não é protagonista, mas eu considero protagonista, Hermione Granger, do Harry Potter. O que você acha? Caramba! Com certeza, com certeza. Eu sou do time que vai contigo. Então, eu nunca daria um Total. prêmio de coadjuvante pra ela, porque ela é muito. É porque não chama Hermione Granger e o Cálice de Fogo e a Pedra Filosofal, mas assim, ela é muito protagonista também, dentro É, das coisas que ela faz é. no livro, né? Então ela é Mas eu aquela. acho que é a personalidade dela. Pode ser, Sabe aquela pessoa assim que chega, não era para ser o centro das atenções, mas a personalidade dela acaba puxando, é verdade. tipo o Big Bang Theory. Tipo, o Sheldon não é o protagonista da série, só que Ele a vai personalidade sugando, né? dele Vai é sugando. encantadora. Então, assim, eu acho que a Hermione conseguiu fazer isso e o Rony não. O Rony É, não vejo dessa forma, né? E a gente pensa no Harry Potter como o trio, né? é, E assim, a Hermione, ela se destaca muito mais que o Rony. é. Mas eu amo os 3, na verdade, né? Sobre heroína romântica, você lembra de alguma? Então, eu lembro. Só que aí eu vou trazer Hum, uma polêmica pra gente conversar sobre, tá? É, indo para a parte da fantasia, né? Eu vejo a Bela. Bella de Crepúsculo, e a Helena de Diário de um Vampiro como uma protagonista que é romântica e tudo mais. Só que as duas, eu não tô falando que tem assim um abismo de diferença entre elas, tá? Porque eu não vejo tanta diferença assim. Mas as duas, assim, são meio que dependentes emocionalmente, né, desse romance, Desse sabe? interesse amoroso. Então elas são muito passivas, aquela coisa que a gente falou de ser ativa ou ser passiva, elas são Uhum. muito passivas, né? A Bella, eu acho que eu diria até que muito mais, porque o mundo dela vira em torno do Edward e as decisões estão relacionadas sempre em outros personagens. Parece que ela não tem uma identidade. E para mim, essa questão de autonomia das decisões é algo que é importante. A Helena, que também está se enquadrando nisso, apesar dela ter, né, essa ligação com os irmãos Salvatore e tudo mais, eu sinto que ela ainda, não sei se pela questão do passado trágico que ela teve, é um pouco assim.
menos que a Bella nesse sentido. A gente vê um pouquinho dela também, e não só aquele negócio do romance, 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 é só o romance que importa. Então, assim, e isso acaba sendo engraçado, porque todos esses exemplos que a gente deu de romance, tecnicamente, a gente está falando de níveis aí. Então, não precisa ser aquela protagonista que respira, né, o cara. Então, você entendeu o que eu tô querendo Entendi, dizer, né? Então, entendi. então, assim, essa dependência que tem, né, ela é variável. Então, isso eu acho legal, mas eu acho que é cansativo quando a dependência ela é excessiva. E aí fica difícil para você se conectar com a personagem. Parece que fica um negócio assim chato, forçado, porque a vida não é só isso, né? Esses não são os únicos conflitos que a gente tem, né? Pode ser o conflito central, mas não é o único. Muito Então, não interessante. sei se pega isso para você Muito ou interessante, mas não. eu vou te jogar aqui na fogueira, Vamos. porque não vou entrar no pormenor, nos pormenores dessas personagens, porque mais pra frente a gente fala Tá. sobre eles. Mas Uhum. essa percepção do romance não será uma coisa que você ganhou, e eu falo, eu tenho isso também, mas será que não é uma Hum. coisa da nossa idade, do nível de amadurecimento que a gente foi adquirindo conforme a gente foi lendo, foi escrevendo, foi ficando mais velha? Porque assim, eu li esses livros, o Diário do Vampiro eu não li. É Diários do Vampiro? Alguma coisa assim, É, né? Diários do Mas Vampiro, né? o Diários de um vampiro, na Diários de um verdade. Vampiro. Eu assisti a É. série até a terceira temporada, depois larguei Eu só mão. li depois que eu assisti a série, Ah, tá? é? Porque eu não sabia da existência do livro, real, assim. Aí Ai, eu vi a série, ah, falaram que era um livro, eu falei, vou ler o eu livro até, porque o livro é sempre melhor. eu até leria, mas aí eu não encontrei. Mas a série Crepúsculo, eu li todos os livros. Na Eu época eu também. tinha 22 anos. Eu também! Então, e na época eu não fiquei incomodada com isso, dessa questão do romance, né? De só ser aquilo. Eu adorava ler. É um livro de entrada, né, para você. É um livro que a gente fala, né, que é esse livro para você começar a ler outros livros, ele é uma ótima porta de entrada. Para aquela É, idade, né? Não sei é. hoje, se eu lendo, qual é a minha percepção, né? Eu tenho a impressão que essa percepção que você disse sobre essa questão do romance, dessa heroína Hum. romântica, talvez seja uma coisa, talvez, tá? Não sei, quem tá nos ouvindo aí pode deixar o palpite se é uma coisa que é atual da nossa época ou se é uma coisa que a gente adquiriu, eu e você, com a maturidade também e a vivência dentro do mundo literário. Eu acho que é de tudo um pouquinho. Assim, ouvindo você falar, eu, assim, de verdade, foi um monte de flash assim na minha cabeça, eu fui pensando em algumas coisas e vamos lá. Eu acho que não é bem assim uma questão de idade, mas maturidade emocional. Que isso pode, sei lá, variar com a idade, com o relacionamento que você tem, e até o fato, por exemplo, se tornar mãe, É verdade. né? Como que muda a sua visão, né, de romance, essa idealização que as pessoas fazem depois que filhos nascem, por exemplo, né? Mas na época que eu li os dois livros, né, apesar de eu estar na casa dos 20, eu ainda não tinha me casado, né? Uhum. E eu tinha aquela ideia na cabeça que eu acho que é muito comum de adolescente ter ainda, daquele romance que é idealizado, que é aquela coisa que a gente vê de comédia romântica, sabe? Aquela coisa assim que é um pouco surreal. Aí a vida começa a acontecer, aí chega a rotina. E aí você fica muito tempo, muitos anos com a mesma pessoa depois que você se casa, por exemplo. E você descobre que assim, não é um mundo de contos de fadas todos os dias, né? Então, assim, essa visão meio que é desconstruída. Então, a gente às vezes pode ver esse tipo de coisa e falar: nossa, que bobo. Ah, isso não existe. Ah, isso é muito forçado. Nossa, não. Imagina, sabe? Mas naquela época.
Nossa, naquela época era incrível. Naquela época eu gostava de ver. Como é que chama aquele filme? Para Sempre Cinderela, Ah, eu sabe? também gostava desse. Nossa, eu adorava. Passava na televisão, gente, eu parava o que eu estava fazendo e assistia. Mas assim, não tô querendo dizer, né, que eu não gosto de romance hoje. Eu adoro, inclusive, assistir um filme aí recentemente de romance. Não leio, né, filmes de romance porque não é muito a minha vibe. Mas eu gosto de ver comédias românticas. Eu acho legal. Mas com aquele pensamento de que aquilo é ficção, né, e isso muito separado. E eu, na época que eu estava lendo Crepúsculo, eu achava, assim, que a pessoa que podia estar comigo podia ser o Edward. Talvez não com aquele carro, entendeu? Mas mas, pô, com certeza. Então, isso é um negócio que eu acho que pega. E também a visão de mundo que mudou das pessoas, porque antes não se falava tanto da mulher ser dependente, tanto que hoje, se você for ver essa onda da Disney de querer fazer princesas que são autossuficientes, enfim, que não precisa do príncipe encantado, isso não era falado lá atrás. Hoje a gente fala sobre isso. Então, assim, querendo ou não, esse tipo de coisa acaba meio que influenciando a forma que a gente tá vendo, tá consumindo, né, livros, séries, filmes, e fica esse conceito assim rondando a gente o tempo todo. Então, eu acho que seria uma experiência diferente por vários motivos, sabe? Tanto coisas internas quanto coisas externas também. Vamos falar um pouco das nossas protagonistas, né? Porque é desafiador a gente ter a percepção de leitora com 15, com 20 anos, com 25, com 30. E é É. desafiador você escrever uma personagem e não saber como o leitor vai enxergá-la, né? Porque nós estamos falando aqui como leitoras e talvez um pouco sobre aquilo que a gente conhece sobre escrita, né? Mas É. e as nossas protagonistas, né? Que são protagonistas de fantasia, né? Como é que a gente enxerga? Como é que você enxerga a sua personagem, né? Dentro de tudo isso que a gente está conversando. Não precisa ser só desse último tópico. Como é que você diria? Eu diria que a Sarah é um equilíbrio. Eu, de alguma forma, consegui fazer com que ela fosse um equilíbrio entre aquela protagonista que é resistência, aquela que é a romântica, sabe? Então, assim, eu queria que fosse uma protagonista imperfeita. Queria que ela fosse do tipo que tivesse as suas próprias convicções, que fosse determinada, mas que também a questão da família tivesse um peso, igual a Katniss, sabe? E isso era importante. E eu também queria que ela tivesse, assim, uma bagagem, né, psicológica que fizesse com que ela tivesse alguns conflitos internos, principalmente essa questão de a busca incessante, né, pela perfeição, e eu acreditava que as pessoas poderiam se identificar com isso, porque são as batalhas que muitas pessoas aí enfrentam diariamente, da autocrítica, da ansiedade. E eu acreditava de verdade que essa salada ou essa sopa aí que eu fiz, sabe, ia fazer com que ela fosse assim uma personagem meio que tridimensional. Então foi o que eu busquei fazer com ela, que ela tivesse a força e a resistência, mas ela também tivesse aquela vulnerabilidade que a Bella tem, que a Helena tem, sabe? Tentando esse equilíbrio que eu acho que é importante. Eu acho super importante também. A minha jornada de criação da minha protagonista, a Eva, do meu livro Exílio, depois eu vou colocar a capa dos nossos livros aí na edição. Inclusive, as nossas duas protagonistas estão na capa, né? Isso Exato. eu E acho. foram feitas pela mesma ilustradora. Eu acho assim que a construção da Eva veio muito em etapas, né? E o que me ajudou muito a construir a Eva foi criar o arco dramático dela. Me ajudou demais. Porque assim, é um arco de redenção, né? Pra ser verossímil, pra gente criar conexão,
o personagem ele precisa ter os defeitos, as qualidades, só que o defeito é o que vai guiar, né, o personagem dentro desse arco, senão não é redenção, né? E a minha personagem, a minha protagonista, ela foi construída um arco de amadurecimento, né? E quando a gente tem um arco de amadurecimento, você tem a primeira fase que é totalmente pautada numa pessoa imatura, aquela personagem que a gente Completamente, que não quer sim, estudar, né? não quer E ó, estudar. de verdade, Hum, eu acho que a maioria das pessoas conseguem se identificar com esse perfil do que com a Hermione, porque pra mim é muito, sabe, tipo, a, inalcançável a, ser esse nível, é incomum, a nerd. vamos dizer assim, que é um pouquinho incomum. Então, a Eva foi muito fácil de me conectar com ela, porque a maior parte da minha vida foi basicamente essa questão de eu não gostava de estudar. Isso veio depois, sabe? Quando eu me tornei adulta, aí eu virei uma nerd chata, sabe? Tipo, insuportável, mas antes eu não era assim. Então, sei lá, dá pra falar que 70% da minha vida eu era uma Eva, sabe? Para ilustrar, acho que é legal falar que o meu livro ele começa com a Eva reprovando assim nos estudos dentro daquele universo onde ela vive, né? Então, não é como no nosso mundo aqui, mas enfim, a reprova vale para qualquer lugar, né? Então, ela estava lá Exato, sentada pensando na exato. vida, oh, poxa vida, reprovei. E o contraponto dela é o irmão, que é um sucesso nos estudos, que é um Exato. Ele sucesso. passou, ele Ele é tá bem na maravilhoso. fita. Ele é maravilhoso. E ela, meu Deus, olha só isso, né? O que também acontece, né? Porque irmãos não são iguais. Não. Então, assim, dá essa diferença e isso pode até gerar conflitos por conta disso, também comparações, né? Então, assim, a Eva é muito comparada. Então, É. eu também sinto que isso fez um pouco parte da minha vida, porque eu tenho uma irmã mais nova, então é inevitável, tá? Tipo, o pessoal faz comparações, eu, tipo, o que que fulana fez e o que ciclana não fez? Como que foi, não sei o quê, isso, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que, pra mim, me ajudou muito. E também a forma da Eva lidar com as coisas, sabe? Eh, de às vezes querer fugir da situação. Porque eu acho assim que eu também sou do tipo que eu gosto daquela, sabe? Fazer a curva em vez de andar reto, né? Atravessar a Exato, então ponte. assim, e eu acho que isso é o que torna a gente humano, porque de fato não é fácil a gente enfrentar e seguir a linha reta o tempo inteiro, Né? né? Mas tem situações, né, que podem fazer a gente Sim. seguir outro caminho. Motivações, vou falar de motivações, Motivações. É, né? E é isso que faz o personagem crescer. então. E eu vejo a Eva em É. você, essa questão. Quando eu vi ali instrumento musical, tal, família, eu falei: ah, não, Tinha que ter, né? Tinha que ter ah, alguma não. coisa. Tinha que ter uma referência musical lá. Na história eu coloco a Exato. referência que o pai dela era músico e É, tudo mais. então assim, é coisas da sua vida que você levou um Sim, a pouquinho, gente emprestou pra personagem. emprestei para É, ela. E eu acho que além de já começar desse jeito, né? Porque assim, ela é é. imatura. Como eu poderia mostrar de forma simples a imaturidade dela? Mostrando que ela não tinha responsabilidade nenhuma, né? O mínimo que ela tinha que fazer era estudar e nem isso ela fez direito, né? Porque ela não gostava, não era a vibe dela, né? E uma outra coisa também é a questão da superproteção, né? Que o irmão tinha com ela, o tutor tinha com ela essa questão da superproteção, apesar de sempre sempre ser rígido com ela, mas era assim, tudo protegendo tal. Então a pessoa protegida não sabe que tem um monstro lá fora, não é verdade? É verdade. Não sabe. E eles escondem muitas coisas dela e ela vai vivendo a vida dela na boa, sem responsabilidade. Isso nos primeiros capítulos, primeiro capítulo só, né? E aí eu falo que na sinopse
A família esconde muitos segredos e ela vai descobrindo junto com o leitor. E ela vai amadurecendo. Eu acredito que a minha escrita foi amadurecendo junto com ela. Isso é muito legal, sabe? E você vai vendo o arco de redenção. Pode ser que ela tenha redenção no final ou não, né? O próximo livro tá vindo aí pra gente saber se isso acontece ou não. Mas fatores como família, você citou, né, que são importantes para sua protagonista, para Eva também são, e assim, a família que ela tem lá é uma família diferente, né? Ela deseja. Essa parte não é spoiler, porque já tem no começo do livro que os pais não estão presentes, então ela tem todo um conflito. E aí fatores sobrenaturais e tudo mais vão acontecendo no meio de tudo isso, mas essa parte, e tanto o que você falou da Sarah, a gente só tá falando da construção da caracterização da personagem, né? A gente nem entrou nos fatores mágicos, sobrenaturais e das coisas que ela vai ter que passar, que elas tiveram que passar na história, mas eu acredito que, por mais que aconteça coisas difíceis para elas, toda personagem amadurece até o final, né? Um pouco, pelo Eu acho que de menos. um jeito ou de outro, mesmo que erra, sabe? Não, e erra No pra final. caramba, né? E erra pra caramba, né? Vamos É. combinar. Que nem você falou, ela pode ou não, né, ter a redenção dela. Mas, assim, se ela não tiver, por exemplo, a questão é, isso faz dela uma protagonista ruim? De forma alguma, sabe? De forma alguma. Eu acho que faz parte de quem ela é, sabe? E eu acho que é isso que às vezes acaba incomodando de algumas protagonistas que a gente vê aí. Não importa se foi perfeito no final, se aconteceu tudo aquilo que você estava imaginando ou não, mas como que foi? É uma questão da jornada, sabe? Não o que vai acontecer ali no verdade. final. É verdade. Mas acho que acaba, mesmo passando por tantas coisas, acaba amadurecendo, acaba tendo atitudes diferentes. Apesar de que tem histórias que a gente vê que a personagem não aprende nada, né? Tipo assim, não pise naquele buraco, você vai cair e vai pro mundo da Alice, a toca do coelho. Não pise lá, vai lá e pisa. Aí você fala, não pise lá, vai lá e pisa. E aí você vê que não tem um arco de redenção, uma coisa que vai te conduzindo, que eu acredito que isso gera muita conexão. Falando nos nossos livros, nas nossas personagens, eu e a Liora estamos concorrendo, os nossos livros estão concorrendo no Prêmio Ecos da Literatura. E a votação está aberta no mês de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro, correto? Correto. O meu livro Exílio está concorrendo na categoria de melhor livro nacional. E a Liora está concorrendo como autora revelação. E o livro da Liora, Hora do Despertar, está concorrendo como melhor fantasia. Na descrição desse episódio vai estar lá o link para você clicar e votar direto na gente. Se você gostou dessa nossa conversa, ajuda a gente com o seu voto, porque é super rapidinho, é só rolar até as nossas categorias e dar o seu voto. É super rapidinho e nos ajuda demais, porque esse prêmio ele dá uma visibilidade muito bacana para o livro e para o autor, não é verdade? É isso aí. E eu não posso falar pela Ana, tá? Mas eu posso falar por mim. Eu nunca te pedi nada, galera. Nunca pedi nada. Então, tô pedindo agora. Vota na gente. Agora, voltando para o nosso assunto. Deixa eu até perdi aqui, que eu tava aqui com o negócio no ponto aqui. Deixa eu voltar pro raciocínio. Agora eu vou até colocar o óculos, porque você pode ver que eu já tô aparecendo mais de óculos, porque tá ficando difícil ficar sem óculos. Porque eu vou ler algumas coisas relacionadas a essas personagens que a gente falou aqui durante o episódio. Muitas protagonistas, elas têm os pontos positivos, mas também têm os pontos negativos que os leitores apontam. Então, vou ler aqui, depois a gente comenta de cada uma das protagonistas, beleza? Tá. Então vamos lá. Certo. Bella Swan, de Crepúsculo. Você já falou bastante, mas um dos pontos negativos que o pessoal, os leitores apontam é a passividade e dependência do romance. Você já comentou sobre isso. Vamos lá. Bella frequentemente criticada por ser excessivamente dependente de Edward.
muitos fãs acharam que sua identidade girava exclusivamente em torno do relacionamento, tornando-a pouco ativa na própria história. Contraponto, para não ficar só o ponto negativo. Sua trajetória pode ser vista como uma busca por pertencimento em um mundo onde se sente deslocada. Comente! De todos os pontos positivos que você podia falar, esse foi o único que eu não pensei, tu acredita? Eu pensei mais na questão, assim, do amor incondicional, que eu acho que isso é muito legal que ela tem, então é um ponto positivo. E também, de ela estar disposta a fazer um sacrifício, né. Então, eu acho que isso são pontos válidos. Essa questão de se pertencer em alguma coisa, tal, eu já acho que isso é um tanto negativo, porque para ela sentir que ela pertence, ela tem que morrer, tem que virar vampira, então parece assim que ela tá fazendo alguma coisa para ela pertencer àquilo, não porque ela realmente quer aquilo, sabe? Então, não sei, eu posso estar errada, né? Mas eu acho que as convicções dela é, tipo, tudo relacionado a coisas que não são dela, sabe? Parece que ela quer fazer isso só por conta do Edward, não porque ela queria ser vampira, sabe? Não é que nem aquela pessoa que fala: "Nossa, acho vampiro tão legal, queria tanto ser vampiro, quero ser imortal, quero ser forte, quero pular, quero não sei o quê". Não, ela: "Ah, eu quero ficar com você pra sempre", Mas, sabe? mas se eu não me engano, tá? Pode ser que a minha memória esteja. Ela Eu chega. acho que eu sei o que você vai falar. Você tá certa, tá? Mas eu não acredito, tá? Eu não sei se a gente conectou. Vamos ver se é a mesma coisa. Tá. Tem uma parte no livro que ela fala pra ele que ela não quer aquilo por causa dele, mas porque ela Uhum. encontrou seu lugar no mundo, nesse mundo que ele apresentou pra ela, né? Se eu não me engano, tá? Porque Ela pode. fala Ela isso. fala. Ela fala, opa, ela fala, só que eu não Você não compra. acreditei Você não nela. Não compra. compro. Nossa, não, definitivamente. Mas assim, Eu consigo me imaginar numa situação assim, nossa, eu quero isso. Mas olha, não é por causa daquilo, é por causa não sei o quê, te juro. Mas não, não eu acho que acredito. dá um episódio de debate aí. É. É, Bela Acho que vai Swan. ter gente que acredita, de verdade. Só que assim, eu tô pegando, né, tipo, na minha cabeça e vendo o contexto todo, sabe? Ah, sei. Tipo, vendo o contexto todo, pra mim, ela não tem muito desenvolvimento próprio na história inteira, sabe? Em alguns momentos, ela não tem uma personalidade marcante, sabe? A ponto de que dá pra falar que ela toma as próprias decisões dela sem nenhuma Influência. influência, É verdade. sabe? Então, assim, ela é uma pessoa influenciável, ao meu ver, entendeu? Então, eu acho muito difícil ela tá 100% fazendo isso, porque é algo que ela quer. Mas eu acredito que a personagem acredite nisso. Então, como o livro, querendo ou não, é narrado por ela, Eu, né? eu acho que isso que gera conexão também com o leitor, né? Senão não Com teria feito certeza, tanto com sucesso. certeza, com certeza. Mas assim, essa questão de ser da perspectiva dela me faz pensar que realmente aquilo é a verdade dela, é o que ela acredita, ou o que ela quer acreditar. Tipo, eu não acho que ela falou isso com o intuito de, eu tô mentindo. Você entendeu? Eu Uhum. acho que para ela, ela achava que era isso. Mas vendo de fora, Ah, mas dá pra. Eu acho que isso aí dá um episódio pra gente bater papo sobre a, a, a Bella. Agora, vamos pra é. próxima. Vamos pra Vamos. próxima. Katniss Everdeen. Jogos Vorazes. Frieza e dificuldade de conexão emocional. Crítica. Alguns leitores achavam Katniss excessivamente fria, tendo dificuldade em demonstrar emoções e criar laços genuínos com outras pessoas. Sua relutância constante em reconhecer seus próprios sentimentos também cansou alguns fãs. Contraponto. Em um mundo brutal como o dela, ser emocionalmente fechada
é um mecanismo de sobrevivência, o que a torna mais realista. Eu adoro que ela é desse jeito. Eu Adoro que ela... também, cara. Eu também. Inclusive, se você gosta tanto dela e desse jeito dela, eu recomendo muito você ler Deusa de Sangue. Da Porque, Pepper. assim, eu acho que ela é muito parecida com a Naila, que é a protagonista de Deusa de Sangue. E é incrível que, assim, esse mesmo problema, Eu né, acho que que meia vai dúzia de pessoas achou, né? isso, é um problema, uma perspectiva que algumas pessoas também tiveram da Naila. Porque eu acho que as duas são, assim, muito intensas emocionalmente. Elas passaram por situações Terríveis. muito intensas, entendeu? Então, assim, dá para ver que é difícil fazer um equilíbrio, né, entre toda essa, sei lá, vou falar brutalidade, vai, essa brutalidade com essa questão, assim, de humanidade mesmo. Então, a forma que os personagens vão responder a algumas emoções e acontecimentos vai ser diferente. Né, então assim, vai ser difícil, né, se conectar com pessoas que tiveram tantos acontecimentos intensos desse jeito, sabe, tipo, extremos Eu de acho que sofrimento. nem faz sentido também você escrever uma personagem que tá fora da realidade que ela vive, né? Uma personagem feliz. Pode ver que é difícil você encontrar nos próprios livros, nos próprios... Os É. felizes vivem na capital, né? Na verdade, né? Exato. Os felizes, e tal, vivem na capital. E aí, eu acho que é isso que eu gosto nessa personagem. Vamos para a próxima. Essa Hum. aqui. Helena Gilbert. Meu Deus! O Diário do Vampiro, é isso o nome do livro? Diário É, do Vampiro. Diários de um Vampiro. Vamos ver se você concorda. Crítica. Personalidade indefinida e triângulo amoroso arrastado. Crítica. Durante a série, Helena passou por tantas mudanças que, para alguns fãs, perdeu a coerência. Além disso, o triângulo amoroso com Stefan e Damon ficou repetitivo e cansativo. Contraponto. A confusão emocional dela pode ser justificada pelo trauma e pela pressão constante de viver no mundo sobrenatural. Comente. É só assim, bomba! Bomba! Essa eu não vou Bomba! comentar porque eu não só conheço da série, então... Mas eu acho que você pode falar um pouquinho da série, porque, assim, apesar delas terem algumas diferenças, assim, físicas e, assim, levemente de comportamento, eu diria que a Caroline da série me lembra um pouco mais a Helena do que a própria Helena. Não são em todos os sentidos, né? Então, por favor, não me odeiem, mas é como eu enxerguei quando eu fui comparar a série e tal com o livro. E, assim, eu gosto mais da Helena do que a Bella, no sentido, assim, técnico de ver, tá? Mas a Bella, por eu ter uma conexão de eu li todos os livros, eu assisti todos os filmes, então, assim, é um negócio, assim, que a memória que eu tenho, Memória né, afetiva. a memória afetiva é uma merda nesse sentido. Mas eu acho que a Helena, ela é um pouquinho melhor que a Bella, porque ela continua sendo meio passiva, mas ela é mais ativa que a Bella. Não é uma diferença monstruosa, mas ela é mais. E, assim, eu acho que, a relação com os pares românticos dá uma ofuscada, tipo, na personagem, que é a protagonista. E eu acho que isso é um risco, você tem que tomar muito cuidado quando você tá fazendo triângulo amoroso, qualquer coisa assim, porque não dá pra esquecer quem é a protagonista. E também de ter a coerência, que eu acho que a gente falou lá no começo, né. Então, assim, você começar a ler o livro, a personagem de um jeito e de repente, pá, muda completamente. Não tô falando que a personagem não pode mudar, só que não pareceu uma evolução. Parece que, de fato, assim, sei lá, como se tivesse trocado a atriz.
Eu, eu vi alguns, eu vi alguns comentários, eu não sei se você concorda, alguns leitores achando ela um pouco chata. Muito chata. Chata, tipo. Eu não sei você, mas quando eu comecei a ver a série, É. ai, eu odiava a Caroline. Odiava, assim. Quando ela virou vampira, ela ficou mais legal. Ela teve um arco de evolução, né? Teve um arco Ela dali, o ficou mais dela é legal. Mas ela era insuportável. Eu não sei, eu Insuportável. abandonei a série, eu não me lembro mais do. Insuportável, sério mesmo. E pra mim, a Helena, assim, é a protagonista que você não quer ver, você não quer saber sobre, você não torce por ela. Me perdoem se alguém gosta, se alguém torce, mas a sensação que eu tive, eu tenho que ser, assim, fiel. E foi essa a sensação que eu tive. Eu não consegui torcer por ela. Eu queria torcer o pescoço dela. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado nisso, porque assim, tem personagens que eles vão evoluindo, mas eles fazem coisas que a gente quer torcer o pescoço deles, né? Fala, pelo amor de Deus, não vai aí. Sim. Mas você vê que ele vai crescendo durante a história. É, Mas tem é, personagens que fazem isso o tempo todo e não melhoram, não tem evolução. Acho que é. é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas voltando àquele Hum, teminha que a gente comentou no começo, ah. personagens inesquecíveis e personagens esquecíveis. Aqui, de todos que a gente falou, o que você acha? O inesquecível e o esquecível. Olha, a Helena pra mim, esquecível, sabe, tipo, tanto que se você ficar me perguntando muitos detalhes do livro, te falar que eu não lembro, sabe, Só tipo, guardou a parte ruim, né? eu guardei a parte ruim, sério, eu tenho vergonha de falar isso, mas assim, ai, eu não sei, não foi algo que me marcou, sabe, que ficou. E eu queria falar também que com a Bella foi a mesma coisa, mas eu não posso falar pela questão da memória efetiva que eu E no tenho, sabe, final, tipo, ela ficou inesquecível no final. e no final ela ficou, mas acho que foi pela experiência de tudo, entendeu? Não foi por causa da personagem. Então acho que assim, outros fatores acabaram arrastando para fazer com que isso acontecesse, mas se não tivesse, ela ia ser tão esquecível quanto a Helena, porque ela não segura a onda. Pra, Simplesmente não segura. pra mim, a Katniss é inesquecível. Inesquecível, É, total, a total. Elizabeth Bennet também é inesquecível dentro da simplicidade da Sim. história. A E a Hermione. A Hermione também. Hermione, Hermione Hermione, embora Granger. muita gente fala que a Hermione chega a ser, tipo, meio arrogante, aquela arrogante Ah, mas intelectual, faz parte mas assim, da personalidade dela. é no nível É, certo. é, Você entendeu? é. Tipo, a dosagem foi perfeita ali, sabe? Não foi aquele bagulho que você fica com raiva da personagem, que fica, tipo, Não, é enjoado. maravilhosa. Foi Ela é um Sheldon Cooper. exatamente, total. Nossa, total Sheldon, ótimo. E a esquecível pra mim, eu não sei porque eu não me lembro. Eu acho que eu já apaguei, já, Porque é esquecível. já esqueci. Então não me lembro. Então, Mas assim, é que eu não vou falar pra você que, assim, outras esquecíveis, porque de verdade, eu acho assim que a- se fosse boa a gente lembrava. É uhum. aquilo que você falou. Só que tem algumas assim que eu vi recente que eu posso vir esquecer por alguns elementos que eu li assim e falei assim: "Ah, legal, gostei, mas acho que dá 1 ano, 2 anos eu já vai ter passado", sabe? Não sei se já aconteceu isso contigo, Deve ter mas acontecido. assim, por exemplo, quando eu comecei a escrever Hora do Despertar, eu estava lendo o livro da Deborah Harkness, né, da trilogia Souls dela, que o primeiro é A Descoberta das Bruxas, livro tijolão, né. Demorei horrores para ler aquele livro, mas o livro é bom, sabe, a Uhum. história é muito boa, tal. Só que assim, a protagonista não é que eu não goste dela, sabe, porque ela é muito parecida com a Sarah até,
sabe? E eu acho que teve influência, né? Porque eu gostei muito do livro, eu acho que o livro me influenciou na hora de eu escrever o meu. Mas eu acho que a protagonista, que ela chama Diana Bishop, ela passa uma imagem de que ela é muito autossuficiente, sabe, assim, só que de um jeito que para mim foi, sei lá, um pouco demais. Então ela se isola emocionalmente, é autossuficiente e tal, só que assim, nos momentos mais críticos, que ela não pode ter insegurança, ela meio que empaca, sabe? E o negócio não vai. Então, assim, não foi um negócio, ai, foi horrível, mas eu olhei, aí eu fiquei pensando assim, poxa, se talvez fizesse isso aqui, ia ficar mais do meu agrado. Sabe? E aí foi bem no momento que eu estava trabalhando a história da Sarah, eu falei assim, ó, nossa, podia fazer tal coisa, não sei o quê. Então, eu não sei se é porque a personagem estava no momento de autodescoberta, de aceitação, igual a Sarah também estava, mas eu fiquei um pouco com essa impressão dessa Diana Bishop aí. E ela teve alguns momentos assim, ela tem um romance com um vampiro na história. Em alguns momentos ela pega aquela dependência, tipo Helena, Bela, que dá uma, sabe? Um negócio meio assim, e aí eu não gostei muito não, mas a história acaba levando a gente, e aí isso vai ficando meio que de escanteio, sabe? Mas se não fosse isso, não sei como que eu seria com ela. Mas eu acho que é um conjunto de fatores, né? A história, o arco, as camadas do personagem. Acho que é um conjunto de fatores, né, que ajuda. Adorei o papo. Vamos repetir com certeza em outros temas, em outras oportunidades. Muito obrigada, Até lá vou Liora. ficar ansiosa. Ah, com certeza, com certeza. Muito obrigada pela sua participação. E a gente se encontra num próximo episódio. Com Promessa, certeza. promessa. Deixa o seu arroba Ó, aí pra galera não esquecer. @LioraFerri, tô em TikTok, Instagram, enfim, pacote todo, só procurar, me segue, que eu também tô cheia de novidades, também vem um lançamento de livro novo aí, ainda esse ano, então me segue lá nas redes para não ficar de fora. Manda. E eu queria agradecer pelo convite. É uma oportunidade, assim, maravilhosa estar aqui. Eu adoro conversar com você. Eu acho que, assim, o tempo passa que eu nem vejo, não bate fome, não bate sede, e é divertido, não parece que, assim, é um tipo de um trabalho, sabe? Porque, querendo ou não, a gente está aqui, a gente está falando de coisas profissionais, né? Mas, assim, para mim parece uma conversa num bar, sabe? Só falta a bebida. Só falta a bebida. Aqui a gente tá na água, entendeu? Mas sai de conta que é outra coisa. Pois é, eu que agradeço. É muito legal. Sempre, sempre é muito legal. E não se esqueça de me seguir também no Instagram, @AnaGrego, autora. E não se esqueça, nos ajude voltando no Prêmio Ecos da Literatura. Livro Exílio, categoria Melhor Livro Nacional. Liora Ferri, autora revelação. Hora do Despertar, melhor livro de fantasia / distopia, né? O link tá aí Isso. o link tá aí na descrição. E até mais, pessoal. Até a próxima.